O desejo de ter uma bateria que possibilitasse o carro elétrico competir com o carro a combustão surgiu lá atrás e tornou-se realidade com as primeiras baterias de fosfato de ferro. As baterias de fosfato de ferro foram ganhando cada vez mais atenção da indústria e passaram a se tornar cada vez mais eficientes, mais leves e mais próximas das baterias NMC e NCA, que são baterias mais refinadas. Com a expansão na produção de baterias de fosfato de ferro, a indústria da eletrificação explodiu. E aí surge agora a questão: qual é o próximo passo? E o próximo passo pode ser dado justamente pelas baterias de sódio. Os maiores desafios da indústria automobilística hoje, sem dúvida, é de ter à sua disposição as melhores e mais leves baterias do mercado. No entanto, com o crescimento rápido da eletrificação, veículos com autonomias cada vez maiores e pontos de recarga cada vez mais presentes, a indústria está perseguindo agora um outro objetivo, que é tornar a eletrificação acessível, principalmente em países emergentes como o Brasil. Para isso, ela investiu pesado, toda a indústria, desde a indústria automobilística até os grandes produtores de baterias, obviamente, estão investindo pesado, apostando na bateria de sódio como a próxima bateria acessível. Porém, é válido notar que, segundo os próprios fabricantes de baterias, as novas e mais modernas baterias de sódio estão ainda aquém das baterias de lítio. E eu não digo as baterias de lítio de alta performance, mas sim as baterias de ferro-lítio que nós temos hoje. Essas baterias de sódio, elas têm uma densidade volumétrica inferior, uma densidade gravimétrica também inferior e, portanto, acabam sendo um pouco mais pesadas e ocupando sensivelmente mais espaço do que as baterias de fosfato de ferro. CATL até o momento foi a que anunciou os melhores números em termos de densidade gravimétrica, chegando a atingir praticamente a mesma densidade gravimétrica das baterias de fosfato de ferro. A densidade gravimétrica é muito relacionada ao peso. Quanto maior, mais leve a bateria. Porém, a CATL não divulgou a densidade volumétrica dessas baterias. A questão é que a densidade volumétrica é o ponto principal das baterias de sódio. As baterias de sódio tendem a ser mais volumosas, a ocupar mais espaço. Então, talvez tenha sido por isso que a CATL não tenha divulgado essas informações. Pelo menos eu não consegui obter essas informações na internet. Renault, que recebeu recentemente investimentos pesados da JAC e da Volkswagen, anunciou o seu pack de bateria de sódio para o EJ-S1 e teve uma performance até satisfatória. Porém, nota-se a deficiência na questão volumétrica que eu havia citado. A densidade volumétrica do pack fica ali em torno dos 80% em comparação com a bateria de fosfato de ferro. Ou seja, no mesmo espaço, a bateria perde quase 20% da capacidade em relação à bateria de lítio fosfato de ferro. O problema da densidade volumétrica nas baterias de sódio é muito mais difícil de ser resolvido do que se imagina. Afinal, todas as otimizações utilizadas nas baterias de sódio atualmente foram empregadas nas baterias de fosfato de ferro. Então elas foram herdadas para as baterias de sódio, já que a construção é muito parecida. Um dos players que pode fazer a diferença é a BYD, já que ela possui a bateria de fosfato de ferro com maior densidade volumétrica do mercado. Porém, ainda assim, será difícil de saber se com a bateria Blade de sódio eles conseguirão alcançar a autonomia desejada para os veículos elétricos, de forma que seja compatível e esteja ali no mesmo nível dos veículos fabricados com bateria de fosfato de ferro. É aí que entra um dos maiores fabricantes de veículos do mundo, na verdade o maior em termos de volume de vendas, que é a Toyota. A Toyota não é lá um grande fabricante de baterias, tem decepcionado aí com o desenvolvimento de suas baterias, porém ela anunciou a bateria bipolar em 2021 e essa tecnologia utilizada nas baterias de hidreto metálico de níquel pode servir muito bem às baterias de sódio. Já vocês vão entender por quê. Mas essa tecnologia combinada com as baterias Blade pode não apenas tornar as baterias de sódio competitivas frente às baterias de fosfato de ferro, como elas podem se tornar até mais eficientes e mais leves do que as melhores baterias de fosfato de ferro que nós vemos hoje. Para a gente entender melhor, as baterias de lítio em geral, pelo menos as que são comercializadas amplamente por aí, né, seja ela de fosfato de ferro, NCM, enfim, qualquer outro material, elas utilizam eletrodos com elementos diferentes. No lado positivo, o eletrodo é de alumínio e no lado negativo é de cobre. Já nas baterias de sódio, devido à menor reatividade do sódio com esses eletrodos, é possível colocar dois eletrodos do mesmo material, ou seja, dois eletrodos de alumínio. Então, essa célula ela pode utilizar os dois eletrodos com o mesmo material, diferentemente das baterias de lítio que sofreriam algum tipo de degradação caso utilizasse os eletrodos de alumínio nos dois polos. A Toyota conseguiu excelentes resultados na bateria de hidreto metálico de níquel, conseguindo aumentar sua densidade volumétrica significativamente, além de ser capaz de dobrar a sua densidade de potência. Ou seja, a Toyota ela pode permitir que as baterias Blade de sódio, né, possivelmente aí, que surgirão no próximo ano, sejam utilizadas de uma maneira mais eficiente, podendo alcançar a mesma densidade volumétrica de uma bateria Blade de fosfato de ferro, que seria fantástico, que tornaria a bateria de sódio completamente competitiva e capaz de dominar o mercado frente às baterias de lítio. Uma vantagem muito interessante da bateria bipolar de sódio
que ela teria como dobrar a densidade de potência, assim como a Toyota fez com as suas baterias de hidreto metálico de níquel. Ela poderia dobrar a densidade de potência neste caso e poderia transformar, por exemplo, carros da arquitetura 400 volts da BYD, como o Dolph, o Ciago e o OnePlus, em carros de arquitetura 800 volts. Ou seja, esses carros eles passariam a suportar o carregamento super rápido, o que reduziria o tempo praticamente pela metade, o tempo de recarga. Então, além do range de temperatura, que é suportado por essas baterias, que é muito maior, né, já que as baterias de sólido elas suportam um range de temperatura maior, ainda teria essa vantagem de contar com a arquitetura de 800 volts. Então, isso poderia tornar possível aí recargas em 5, 8, 10 minutos. Não há dúvidas de que combinando essas duas tecnologias já consolidadas, a bateria Blade da BYD com a tecnologia de eletrodos bipolares da Toyota, seria possível desenvolver uma bateria de sódio que transformaria completamente a indústria de veículos elétricos e eletrificados em geral.